Fala galerinha da turma de desenho aqui com vocês mais uma vez para o nosso compacto da semana, tá? Hoje sábado, para a gente fazer aquele trabalhinho relacionado à casa de cogumelo. Então vou pedir para você pegar a sua folha aí, você também que está nos assistindo e gosta desse conteúdo, tá? Bota a sua folhinha deitada, uma folha de ofício, tá bom? E vamos lá comigo. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, vamos fazer como se fosse um morrinho, uma planície, alguma coisa assim. Pega mais ou menos o canto da sua folha, bota ali uns 4 dedinhos na lateral, ou 3 dedinhos, dependendo de como você vai puxar. Puxa uma linha desse lado, meio curvadinha, puxa uma outra linha do outro lado, também levemente curvadinha, tá bom? Sendo que uma vai cobrir a outra de leve, tá? A intenção aqui é fazer como se fosse uma planície, alguma coisa mais assim suave, tá bom? E aqui no centro, a gente vai colocar como se fosse um jarrinho, onde eu vou puxar a primeira linha para o lado esquerdo e a segunda linha para o lado direito. Então vamos lá. Aqui, para você ter uma medição mais ou menos, bota uns 4 dedinhos seus ou 5, não pode ser pequeno, tem que ser grande, porque nós vamos colocar uma escada na parte interna. Então vamos lá. Primeira linha, fiz a curvinha subindo, abre o espaço e faz uma linha também curvadinha subindo. Para não ficar torto, se acontecer de ficar um maior que o outro, o que você vai fazer? Qual ficou melhor para você? Esse ou esse? Para mim ficou esse o melhor. Então esse aqui eu só vou ajustar abrindo a posição dele para cá. E apago simplesmente o que eu não quero. Porque quando você apaga tudo, você perde a referência do que está certo e que está errado, tá? Se você conseguir acertar na primeira linha, beleza, tá bom? A ideia é que você consiga fazer mais ou menos assim, um jarrinho bem aberto. E vamos fazer um simulado na folha para você ir acompanhando comigo, tudo bem? Em uma folhinha de papel ofício como essa aqui, tá? Assim numa prancheta, você faz exatamente isso. 4 dedinhos nessa lateral e faz um morrinho. Lado esquerdo e lado direito. Até aí tudo bem, tá? Pega essa partezinha aqui do meio e vamos abrir aqui com 4 dedinhos de mais ou menos de distância. Se a mão for pequena, bota em 5 dedinhos, tá bom? Faz a primeira linha curvada e a segunda linha curvada também. Tem que ser grandinho assim. Tudo bem? E aqui eu vou continuar no outro projeto do quadro e depois eu vou fazer intercalando com a prancheta para o pessoal dar uma olhada visual, ter uma ideia do tamanho. Então vamos lá. O próximo passo é fazer como se fosse um narizinho, tá? Nosso nariz ele tem essa curvinha aqui, tá? Nosso narizinho ele é assim. Então com a ideia do narizinho a gente vai fazer exatamente essa linha. Na parte de dentro eu vou fazer sem encostar em nada, tá? Linha desce de leve e sobe de leve para cá, abrindo esses dois pontos aqui de referência. E eu vou fazer aqui do lado uma linha, que essa linha vai ser o tamanho do cogumelo. Então eu vou puxar do lado esquerdo uma curvinha e do lado direito uma curvinha também, para determinar o tamanho desse cogumelo que eu quero. Vamos para o simulado da folha. Então na folhinha nós temos exatamente a linha que abre a parte do tamanho do cogumelo que eu vou puxar. E como eu já fiz essa linha, eu vou puxar essa ponta do jarrinho ligando a parte de cima. Isso eu posso fazer conforme eu vou fazer aqui agora no nosso desenho. Ligo essas duas pontas, que agora eu sei mais ou menos a ideia do tamanho que eu quero. Então vamos lá, com o tamanho já pré-estabelecido, a gente vai fazer o seguinte. A cachorrada tá danada. Vamos lá. Deixa eu dar uma pausa, ver se esse cachorro para de lá. Agora aqui a gente vai definir o seguinte, nós já fizemos aqui esses dois tamanhos que definimos o tamanho do cogumelo, e eu vou começar a definir que tipo de cogumelo a gente vai trabalhar. Tá, vou puxar um pouco para cá a prancheta, nosso quadrinho, e vou definir aqui mais ou menos. Eu posso fazer aquele cogumelo mais redondinho, posso fazer aquele cogumelo como se fosse uma ponta para cima, curvado, ou eu posso fazer ele como se fosse uma ponta mais aberta. Todos os três estão certos, tá? Eu vou começar com esse primeiro que eu montei, dentre esses três, que eu acho mais fácil para vocês. Mas primeiro eu tenho que fazer uma linha de contorno na parte de baixo. Essa linha de contorno é justamente essa linha aqui, ó, que nós vamos trabalhar nessa área aqui. Então eu vou pegar aqui um contorno desse ponto de baixo da linha e vou puxar para cá, apontando para esse lado e também fazendo a mesma coisa do outro lado, para ele ficar com essas duas pontas alinhadas aqui. E vou trabalhar fazendo a marcação da parte de cima.
Só que a parte de cima que eu vou puxar é que contorna a parte do narizinho. Só uma linha que passa por cima, meio desencontrado, não precisa ser certinha não, tá? Pode ser tortinha. Passou por cima, beleza, a primeira linha. Já a segunda linha é a linha que eu vou fazer a parte de cima do cogumelo, que pode ser um desses três, como eu falei. Se for o primeiro, vai fazer esse formato aqui. Se for o segundo, vai naturalmente fazer esse formato aqui, onde ele entra um pouquinho, sobe e faz uma curvinha para baixo. Se for o terceiro, ele vai ser mais alto. Daí a gente vai ter uma linha pontuda que marca lá no alto, fazendo esse movimento aqui. Tudo bem? Como eu falei para vocês, eu vou trabalhar com o primeiro projeto, que é curvadinho, que eu acho mais simples para vocês, tá bom? Marca para mim devagar essa linha para a gente dar sequência. E é claro, aqui no projeto vai ser a mesma coisa. Faz uma linha de contorno, lado esquerdo e direito. A linha de dentro é a linha que vai passar pela parte do narizinho, e a linha de fora é a linha que define o tamanho do cogumelo, tá? Você define, aqui não tem como fazer duas vezes, então eu vou definir em uma linha só o tamanho do cogumelo aqui, tá bom? Define a partir dessa linha, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A partir dessa linha definida, e dependendo do tempo que nós temos aqui para fazer, que já são 6 minutos e meio, eu vou começar a agitar aqui mais rápido para a gente começar a marcar bem, de forma bem mais objetiva, esse cogumelo, tá bom? Primeiramente eu vou abrir aqui alguns espaços, tá? Como se fosse uma letra A, tamanhos encontrados aqui. Uma, tá? Duas, um pouquinho menor aqui na lateral, uma só desse lado e outra para cá. Para dar um efeito de cogumelo mais antigo, tá? Vou fazer aqui também algumas, apenas duas aqui, para dar um efeito mais realista. Pronto, deixar assim mais real, uma coisa mais assim natural. E aí a gente vai trabalhar com o seguinte: eu já tenho o formato aqui para trabalhar e vou começar a marcar aqui embaixo a porta, tá? Vou dar um zoom aqui para o pessoal enxergar a parte da porta que nós vamos trabalhar. Então, sobre essa parte da porta, eu vou fazer o seguinte: vou colocar uma porta grande aqui, colonial, tá? Uma porta grande, tá? Não pode ser enorme, porque eu tenho espaço para colocar a janela lá em cima. E nessa porta eu faço uma outra curvinha aqui dentro, tá? Uma curvinha bem estreita desse lado, seguindo de uma linha paralela para cá, tá bom? Faz a linhazinha, e aqui eu vou dar fazer uma linha reta nesse ângulo aqui, que é uma porta de madeira. Faz uma bolinha com a maçaneta e um talinho. E vou colocar um risquinho para cima, para baixo, para cima e para baixo, para fazer a portinha de madeira, ok? Ela tem que estar entreaberta, tanto fechada pela metade, aberta pela metade. Para fazer isso aqui, uma linha reta nesse ponto, onde eu vou puxar uma, a segunda um pouquinho menor, a terceira um pouquinho menor, e se der uma quartazinha um pouquinho menor, para fazer um risquinho ali dentro, tá? Vou acender um pouco mais aqui para ficar bem mais aceso. Primeiro risquinho, segundo, terceiro risquinho em pé, que vai ser a nossa escada da parte de dentro, com uma linha que segue como se fosse um corrimão na parte interna. Essa parte de cima você pode pintar de preto, tá bom? Deixar um preto bem assim esfumaçado, com o lápis 6B, para poder dar um efeito de parte escura, tá? Voltando aqui à questão do zoom. A gente vai ter a janelinha, tá? Que pode ser redonda, pode ser quadrada, tá bom? Também ela pode ser retangular, grande, retangular. Ela pode ser estilo colonial, puxada para cima com 3 pontas, tá? E você escolhe o tipo de janela que você vai colocar aqui. Eu vou colocar aqui todas elas desse lado para o pessoal poder escolher. A primeira pode ser redondinha, a segunda pode ser quadrada e a terceira pode ser retangular. Se não quer redonda, se você quiser fazer ela aberta, você tem que fazer uma linha achatadinha do lado, como se fosse um X, janela aberta. A quadradinha é fácil. Puxei para cima de leve, um ângulo de 45 graus para cada lado. Fiz um risquinho, lado esquerdo e direito. Faz os risquinhos na madeirinha. E aqui dentro você pode colocar uma cortina se você quiser. Faz um quadradinho, desce uma linha. Faz um quadradinho, desce outra linha. Isso vale também para janela aberta, redonda, tá? Você pode marcar desse jeito. Isso vale para janela retangular,
que pode ser nesse estilo ou estilo colonial também, com uma linha no meio que se divide em 3. Tá, você escolhe aqui. Eu vou botar a janela redondinha, que eu acho que fica bem interessante. Janela redondinha desse lado. Deixa eu fazer ela bem bonitinha aqui. Redondinha. E aqui eu vou botar outra redondinha, só que eu vou botar aberta. Pra cá, com o X ali, quer dizer, com a cruzinha. A marcação da cortinazinha. Beleza. Agora sim, janela pronta, né? Aqui, para não ficar vazio, você faz uma linha na frente, outra linha por trás, tá? Duas linhas ali, uma linha na frente e outra por trás. Pronto. E eu vou dar sequência nesse desenho, tirando essas marcações aqui, que não servem mais pra gente, e fazendo a parte de cima, como uma chaminé. Abre esse espaço, faço como se fosse uma linha curvada, meio que um L, parece um feijãozinho. E aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa, tá? Faço a linha do narizinho, faço o contorno desse narizinho, escolho o tipo de cogumelo, vou botar aqui mais compridinho. E pronto, com a partezinha da chaminézinha ali que nós vamos fazer, tudo bem? Daqui eu posso brincar com outras coisas e montar outras coisas também. E eu vou começar a trabalhar a parte de cima por causa do vídeo, para não ficar muito acelerado. Quer dizer, ficar muito longo. Eu posso fazer 4 opções aqui. A primeira pode ser bolinha, que essa bolinha é bem coladinha no corpo do cogumelo, tá? Tamanhos maiores e menores. Vou fechar aqui para mostrar outro tamanho. Pode ser essa mesma bolinha também, só que ela trabalha em vertical. E na parte de baixo ela tem como se fosse um relevo. Somente uma linha curvada na parte de baixo. Dá uma ideia de relevo. Esse relevo vai aparecer quando você colocar na parte de cima. Então, a gente pode colocar aqui em cima essa mesma bolinha, só que com relevo, tá? Ela fica bem interessante para quem gosta de fazer uma coisa mais realista, uma coisa que puxa mais assim para um real, tá? Então nós temos ela aqui num contexto mais em alto relevo. Fechando aqui para mostrar, você pode trabalhar de outras formas também. Você pode fazer ela como se fosse carocinhos, tá? Ou granulados também, com manchas embaixo. Lembrando que ela também pode ter manchinha em vez de granulado. Então você pode trabalhar de diversas formas aqui, tá? Para montar esse cogumelo. Você escolhe a melhor forma para montar ele no seu projeto. Eu particularmente vou escolher essa daqui que parece uma bolinha suspensa, tá bom? Então eu vou tirar essa daqui e vou montar a bolinha, tá? Todo o corpo dela com bolinha, e eu vou dar uma acelerada para poder a gente não perder muito tempo. Pronto, agora nós vamos trabalhar com a parte de dentro. Eu vou dar um risquinho no meio, tá? E desse meio eu vou começar a trabalhar até essa ponta do narizinho que nós fizemos aqui. Com uma linha levemente curvada, eu vou trabalhar essa parte de baixo melhor. A parte de baixo primeiro do que a de cima. Se eu trabalhar de cima agora vai causar uma confusão. Então vamos começar com a de baixo. Pega esse ponto, faz uma linha curvada, e essa linha vai vir curvada, contornando esse pontinho. Chegou aqui no meio, ela vai parar. Nesse ponto ela para. Repete o outro lado da mesma forma. 1, 2, 3, e conta deles no seu espaço ali. Esse pedacinho eu vou fechar para não ficar desencontrado. Continuo subindo a minha linha, que fica mais fácil o entendimento, tá? 1, de novo, 2, 3, vai subindo, a linha está subindo, ó. Ela vai fazendo uma curva para cima, mas ela não vai ficar reta, ela vai ficar levemente curvada, ó. Levemente curvada. Repara que ela está meio deitadinha, ela não está reta para cima. Pronto. Chegou nesse ponto no meio, você pode até botar um pouquinho mais retinha. O que eu vou fazer é a mesma coisa do lado, no meu caso aqui do lado esquerdo, tá? Vou fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Pego essa ponta, vou fazer nas curvinhas, devagar, para não errar, até subir a primeira linha. Depois que eu subir ela, eu vou fazendo todas elas levemente deitadas, sem pressa, vem colocando até chegar no ponto inicial, que é esse aqui do meio, onde nós vamos parar, tudo bem? Para fazer esse efeito visual da parte de baixo, que é bem bonito, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para a parte aqui, a partezinha de baixo, para a gente terminar. Vamos fazer aqui como se fosse um caminho de pedra. Eu costumo fazer uma linha de referência, que começa pequena e vai aumentando. E aqui dentro coloco umas pedrinhas.
Todas elas têm que ser assim, ó, levemente achatadinha, ó, levemente deitada. Para ficar certinho, a gente coloca levemente deitada aqui, dentro desse espaço. Tudo que está lá atrás fica pequeno, e conforme vai chegando perto, ela vai aumentando de tamanho, tá? Lembrando que essa linha do lado é só uma guia, você vai apagar ela em algum momento do desenho. Ó, tô aumentando, 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 aumentando e aumentando. Claro, sem exageros, para que a gente termine essa partezinha. Agora sim, tiro minha linha de referência e o campo estrada de pedrinha já está montado, tá? Você pode trabalhar também, a casinha já está pronta, você pode colocar uma pedrinha desse lado, riscar embaixo, outra pedrinha para cá, pode colocar um matinho aqui, 1, 2 e 3, para dar uma sensação de que o cogumelo está no meio de uma floresta, tá? Você pode colocar ali curvinha, pode botar uma planta aqui também, uma flor, que a gente costuma fazer 1, 2, 3, como se fosse um X. Puxou linha de baixo, linha de cima e laterais. E vem só administrando os gominhos aqui, ó, das pétalas. Só administrando as pétalas, tá bom? Puxa a linha para baixo, faz uma folhinha e outra folhinha. Não esquece de dar o risquinho na folhinha, tá bom? E você começa a elaborar o seu espaço. Uma pedrinha, 2 pedrinhas, uma folhinha, 2 folhinhas, 3 folhinhas. Pode puxar dentro desse espaço a flor também, que é uma partezinha redondinha, conforme eu falei. E você faz 1, 2, 3 e 4. Puxa agora um X para cá, para cima, para baixo, para o lado e para o outro. E vem administrando as pétalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas. Para ficar legal, você também pode dar um risquinho na parte de dentro da pétala. Fica bem interessante. Não esquece de puxar o talinho e as folhas, tá bom? E aí você tem a casinha de cogumelo montada. Para botar um bichinho aqui, a gente pode fazer uma joaninha, que é o mesmo princípio das folhas, só que você vai fazer aqui, essa ponta da cabeça dela aqui, ó, pinta de preto, dá um risquinho no meio, com as anteninhas, 1, 2, 3 na lateral. Não esquece as bolinhas, só vai ficar bonito depois que você pintar, tá? Meia bolinha, bolinha inteira, e vem marcando. Em cima de uma pedra, você dá um risquinho aqui na frente do rostinho dela, na parte de trás, e risca como se ela estivesse em cima de uma pedra, tá bom? E aí você tem todo um ambiente que retrata assim uma floresta, ou então dá a entender como uma floresta. Galera, muito obrigado pela atenção. Desculpa ter me alongado no tempo, 17 minutos de aula, indo para 18, mas foi muito bom ter feito essa aula para vocês, tá? Você que está chegando de surpresa aqui no canal, muito obrigado também pela sua atenção. E agradecer aí o Espaço BMQuer, os alunos de lá, o pessoal do Centro de Capacitação também que está com a gente, tá? Pessoal, não esquece de dar aquele joinha lá para fortalecer o canal, isso ajuda muito a gente. Isso faz com que a gente ganhe mais visualizações e nosso vídeo não se perca no meio dessa imensidão que é o YouTube, tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!